há o que temer, em todo o tempo tu me guardas. Gravaram isso? Podem sentar. Obrigado a vocês aí, Deus abençoe muito. Vamos ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, a série Inabaláveis, e nós vamos falar hoje sobre a fonte. Pode projetar aí para mim, por favor? Já está? O texto é João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Eu não vou ler porque já está dentro do contexto. Amém? Fonte. Que fonte é essa? Por que a fonte? Porque o inimigo quer destruir a fonte. Vamos para o próximo. Vamos lá comigo? Está bem mastigadinho, não está? Está bem fácil para vocês acompanharem. A fonte que foi... Pastor, que fonte é essa que foi perdida? Vamos ver. Adão e Eva tinham uma... Tinha? Era o rio Tigre que passava lá? Ou era uma fonte viva, de águas vivas, que ia visitá-los todos os dias, no pôr do sol? Tinha ou não tinha? Então, Adão e Eva tinham uma fonte. Não precisavam procurar. Tinham acesso? Tinha. No final do dia, Deus vinha, falava, andava com eles, a fonte estava ali. Eu quero que você viaje comigo, viu? Vá comigo até lá, no teu coração, no espírito, e imagine a cena. Não faltava nada para Adão e Eva. Adão e Eva eram completos. Nem pecado. Já pensou isso? Não tinha nada de ruim. Nada. A rosa não tinha espinhos. Não tinha esses bichos que tem por aí hoje, lacraia, rato, nada disso. Não tinha nada disso. Isso aí veio depois com o pecado. São os abrólios da vida que Deus disse que assim seria depois que eles pecaram. Então era tudo paz. Qualquer necessidade que eles tinham, Jesus vinha, pastora Ananira, e falava: o que vocês querem? Não era nem o que vocês estão precisando. O que vocês querem? A gente quer isso, aí Deus providenciava. Já pensou isso? Todo dia, todo dia. Será que é muito diferente do plano de Deus para hoje? Será que Deus está pronto? Será que Deus está todo dia oferecendo um banquete para nós? Mas será que nós estamos bebendo dessa água, dessa fonte? É isso que eu quero que você pense. Será que nós estamos usufruindo dessa fonte? Ou os problemas são maiores? Ou a fonte secou? Ou quase seca? Mas Adão e Eva estão lá vivendo realmente, literalmente, no paraíso. Literalmente no paraíso. Você consegue acompanhar comigo? Imagina aí a sua vida no paraíso. Oh glória, só oh glória, né? Poxa, seria o máximo do máximo. Mas algo aconteceu. Vamos lá? Algo aconteceu. Eles quebraram a fonte. Por quê? Quebraram a fonte. E nós pagamos o preço. Nós ficamos com sede por causa deles. Não é para você ficar com raiva deles, não. Porque nós faríamos a mesma coisa. Porque nós somos pecadores. Mas eles quebraram a fonte e nós ficamos com sede e a fonte foi obstruída. E o acesso foi perdido. E não precisa eu ficar falando aqui que vocês sabem o que aconteceu. O anjo colocou eles para fora. Foi ou não foi? Do paraíso. Eu não gosto de dizer que o anjo, né, colocou para fora, sabe? Eu acho que eles saíram. E aí Deus coloca um anjo com a espada desembainhada para que eles não voltassem. E muita gente acha que isso faltou misericórdia de Deus. Muitos comentários a esse respeito. Poxa, por que Deus não deixou eles voltarem? Deus não deixou eles voltarem porque eles estavam em pecado, e se eles comessem do fruto da vida,
eles estariam perdidos para todo sempre. Deus, para protegê-los, protegeu o jardim, para que eles não fossem perdidos eternamente. E aí se levanta muita polêmica se eles foram salvos, se não foram, mas não é para hoje isso. Eu só quero que você entenda que eles obstruíram, participa comigo, obstruíram o quê? A fonte. A fonte foi obstruída. A fonte secou? Não. Ela foi obstruída, porque essa fonte não morre. Ela foi obstruída. Vamos ver o que está escrito aqui. E o homem passou a viver longe daquilo que o sustentava. Então era plano de Deus o sustento. Né, pastor? Deus tinha um propósito de dar a fonte, que era ele, eterna. Ninguém precisaria sofrer. Ninguém precisaria passar por enfermidades. Nós teríamos uma vida longa. Esse era o plano de Deus. O homem foi lá, naquela fonte. Você imagina uma fonte, né? Quem conheceu aqui, muita gente nova, mas quem conheceu aqui no passado a fonte do suspiro? Tinha a fonte do amor, não tinha? Não tem mais não, né? Acabou, né? Que pena. Mas tinha lá, então as pessoas iam lá, bebiam daquela fonte. Só que a fonte continuava lá. Só que eles obstruíram a fonte. E aí, vamos ver o que está escrito em Gênesis 3, 23, 24? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden e guardou o caminho da árvore da... Já expliquei para você. Vamos para o próximo. A sede da alma. Desde então, o homem saiu do lugar. Só a irmã Vera não, vamos lá. Eu botei aqui para facilitar, senão me dá um trabalho isso. Me ajuda aí. O homem saiu do lugar da fonte e passou a viver com sede. Essa sede não é do corpo, é da alma. E a sede de quem perdeu o acesso à vida. Perderam o acesso à vida. Será que tem alguém hoje com sede? Perdeu o acesso à vida? Porque esse é o propósito de Deus. E o que está acontecendo? E o culto de hoje é que para a gente entender o plano de Deus para nós. Os meus pensamentos com relação a vocês são pensamentos de paz. Então Deus não se agrada, e muita gente diz isso, Deus me colocou uma enfermidade, Deus me colocou isso para que eu melhore. Deus não faz isso, não é caráter de Deus. Os planos de Deus são de paz. Pastor, mas eu estou numa situação muito difícil. Pega a palavra de hoje para você se reverter nessa situação e ser inabalável. Porque o plano de Deus é que você seja inabalável. Vai ter aflição? Sim, Ele garantiu. Mas você vai estar revestido do poder dEle, na força dEle. Então, tudo que bater, cai no chão. Pastor, mas é assim? É, por isso que você tem que erguer a cabeça e não aceitar fácil o mal na sua vida. Se alguém bater na sua porta e te entregar um presente com alguma coisa muito ruim dentro, você vai abrir? Não, você tem que devolver aquilo. O diabo bate na sua porta com alguma situação, uma má notícia. Até Deus diz, o justo não teme a má notícia. Então eu vou devolver aquilo. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu tenho uma fonte que me sustenta, que me alimenta. Mas a maioria aceita, se prostra diante daquilo, entra numa depressão profunda, numa angústia e começa a viver sem a fonte. E aí começa a procurar fonte. Diferente da fonte que é Jesus. Ele sozinho, por isso que Deus diz, não se estribe no vosso entendimento, ele começa a usar os métodos dele para poder viver ou sobreviver. Quando Deus está dizendo, eu sou a fonte, eu estou aqui para sustentar a tua vida. Só que isso não entra muito bem na nossa cabeça. E a gente acaba não dependendo de Deus, dependendo do homem e de nós mesmos. Então aqui está escrito, o homem passou a viver com sede, a sede é da alma, e a sede de quem perdeu o acesso à vida. Por isso, o próximo. Desde então, o homem vive procurando fontes de... Vai achar? Não vai, gente. Não vai.
Quando a gente está com um problema, a gente procura viajar, passear, mudar de área, não resolve. O problema vai junto. Uma vez eu ouvi um médico psiquiatra dizendo o seguinte, principalmente para quem tem pânico, para quem tem medo, né? Um médico muito bom, na época, me orientou da seguinte forma, olha só, você está sentado em casa com tudo direitinho, tudo bonitinho. Bate na porta, você vai olhar lá no olho mágico, é a morte. Misericórdia. É a morte. Aí você fala, ih, lascou. Aí você não abre a porta, sabe aqueles desenhos animados que bota a madeira e você imaginou aí? Fechou tudinho, e ele pula pela janela, primeiro andar, e pega um táxi, vai embora, ele tem um passaporte pronto, ele vai para Tóquio. Quando ele chega no avião, ele fala, agora me livrei da morte, eu vou viver, vou para o Japão, lá vai ser diferente a minha vida, estou livre da morte. Ele chega lá no Japão e fala, está vendo? Estou literalmente livre. Quando ele vai saindo no saguão com as malas dele, está uma plaquinha assim, eu sou a morte. Ele fala, misericórdia, ele dá meia volta no saguão, pega o avião de volta para o Brasil e volta para a casa dele. Aí ele fala, não, agora ele se perdeu no Japão, não vai conseguir voltar. Aí ele senta no sofá, me livrei, toca a campainha, quem é? Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Aí ele completando, que não vem ao caso, mas ele completando isso para mim assim, sabe o que você faz? Você tem a fonte, você tem a vida. E a morte, ela quer pedir permissão para entrar, tanto que ela está batendo na porta. Então você vai fazer o seguinte, você manda ela entrar, abre a porta. Aí o sujeito abriu a porta, é a morte. Ele falou, entra, senta aqui. Quer um café, uma água? Eu sou a morte. Pois é, eu sei, você já falou isso umas 10 vezes. Quer um café, uma água? Eu vou embora. E vai embora. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Resistir os seus pensamentos, resistir aquilo que vem. Glória a Deus. Resistir aquilo que vem na sua mente, porque você tem a fonte. É para você ser inabalável. Nem a morte venceu Jesus, meu irmão. Então nós estamos, não sei se você está me acompanhando, acima disso tudo. O difícil é a gente entender isso, mas por isso a pregação é bater, ó, até entrar. Nós somos diferenciados, nós somos escolhidos, nós somos uma nação santa, povo eleito de Deus. O Deus que criou céu, terra, mar e todo o universo nos chama de filhinhos. Então a gente precisa despertar para isso. Nós não somos qualquer um. Né? Tem gente que diz, eu não vale nada. Não, você tem muito valor, que Jesus morreu por você. Morreu por todo mundo, mas você não faz parte desse todo mundo? Entende isso? Então você tem a fonte viva. Ela não secou. Ela continua viva, apenas foi obstruída pelos erros, pelos pecados. Nossos pecados, obstrui. Mas se nós tivermos conhecimento e entendimento da palavra, os nossos olhos espirituais vão se abrir e nós vamos enxergar que isso nos pertence. Aquilo que era de Adão e Eva é para nós. Tanto que Jesus veio para nos resgatar. Da onde, gente? Das trevas para onde? Para a maravilhosa luz, que é Jesus. Esse é o plano de Deus. Então a fonte para nós está valendo? Está valendo, está valendo. E aí? Vamos continuar? Por isso, desde então, o homem vem procurando fontes de satisfação. Fontes que prometem, mas não sustentam. Fontes que aliviam por um momento, mas não resolve. Foi o que eu falei aqui do Japão lá. Não resolve, enfrenta. Entende? Enfrenta com o pastor, não tenho força, mas não é na sua força, é na força do meu poder. Não tem o escudo da fé, não tem a armadura. Será que é à toa, Efésios 6? A armadura porque vai ter guerra. Você veste a armadura porque vai ter guerra. Vai ter luta.
Pastor, eu não quero essa luta. Então presta atenção, você vai chegar nesse ponto aí. Vamos seguir. Agora, olha só o que Deus diz quando a gente rejeita a fonte, quando a gente não procura abrir a fonte, quando a gente procura viver dos nossos recursos, sem buscar a Deus. Leia. Porque, nós estamos lendo Jeremias 2,13. Porque o meu povo, Deus que está falando isso, hein? Deus fez duas maldades, hein? Por que maldade, pastor? Porque contraria o propósito, contraria o princípio, contraria o fundamento. Deus quer o melhor para nós. Né? Uma vez eu preguei aqui, uns meses atrás, 2, sobre o propósito de Deus, que Deus não havia no coração de Deus nenhum mal. Eu fui contestado. Porque as pessoas acham que Deus está com um chicote na mão. Deus é Pai, Deus é amor. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós vivamos só da fonte, sem outro recurso, sem plano B, dependência total de Deus. Entende isso? Tanto que Ele nos diz que nos coloca no alto retiro, guardado, protegido, escolhido, separado, nação santa. Entende? Nós é que nos prejudicamos, porque nós entulhamos a nossa fonte e ficamos buscando outras fontes. Eu não estou dizendo que você não deve ir ao médico, eu não estou dizendo que você não deve fazer seus investimentos, não é nada disso. Eu estou dizendo que primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça. Depois, como consequência vem a cura, vem a libertação, vem a prosperidade, de forma geral. Entenderam isso? Amém? Então vamos lá. O meu povo fez duas maldades. Quais foram? A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vê se é assim que a gente não vive assim. A gente só vai buscar a Deus quando está no fundo do poço. Quando a nossa cisterna seca, é que nós vamos buscar a Deus. Nós não ligamos para os princípios, para os conceitos de Deus, os fundamentos. Nós deixamos isso para lá. Quando a situação fica crítica, é que a gente vai buscar a Deus. Porque antes de cair no poço, você não olhou para o céu e pediu para não cair? Por que não se consagrou? Por que não acordou de manhã e deu graças todos os dias por aquilo que está acontecendo? Porque Ele manda você dar graças. Ah, mas eu estou doente, mas eu estou devendo, eu estou com um problema, eu estou com aquilo. Em tudo dai. Mas é difícil, pastor, se você tiver a fonte certa, não. Porque quando você tem a fonte certa, você sabe que se tiver com sede, ela vai saciar sua sede. Ela vai te curar, vai te libertar, ela vai te renovar, ela vai te colocar de pé. Por quê? Porque Deus te fez embaixador dEle. Não é para você mal representá-lo, é para você representá-lo bem. Certa vez eu escutei um pastor dizendo assim, gente, vamos aplaudir Jesus. Aí todo mundo aplaudiu Jesus, sem saber por quê. Ele falou, sabe o que acontece? Deus me premiou. Aí todo mundo, vai contar uma benção. Eu estou com um problema assim, não vou falar aqui, né, porque alguém pode ter, né? Eu estou com um problema assim, e Deus me levou para o hospital. Eu estava lá, eu fiz... E lá no hospital, no leito de dor, eu vou poder pregar o Evangelho. Falei, se eu tivesse lá, não queria ouvir, não. Claro que não. Não é melhor eu ir bonitão, né, magrinho, né, bem armado, penteado, perfumado, para chegar lá para dizer para ele, olha o que Jesus faz. Não é melhor? Então você vê como é que o povo pensa. Pastor, como é que a vontade de Deus é que nós sejamos plenos. Plenos. E aí, o seguinte, o problema, lê aí, é real. O problema não é a sede, o problema é a fonte errada. Onde você tem buscado? A fonte verdadeira nunca deixou de existir. Ela apenas foi interrompida pelo... Você vê, as pessoas não gostam de buscar a Deus. As pessoas não gostam de servir a Deus. Outro dia eu estava conversando, né, falando o que é conversão. Conversão não é você ficar orando o dia inteiro, ou lendo a Bíblia. Isso é conversão? Não. Conversão não é você dizer que é.
Conversão é você praticar a palavra de Deus e viver Cristo. E ter uma metanoia. O que é isso? Eu ia para lá, agora eu vou para cá. Isso é conversão. Mas as pessoas não entendem isso. E elas preferem viver de cisternas rotas. Elas preferem amargar, como eu disse aqui, né, várias vezes. As pessoas estão no consultório médico, aí diz assim, quantos comprimidos você toma? Eu tomo 5. Aí a outra fala, ih, te ganhei, tomo 10. Se conforma. Aí Deus vem e diz assim, não vos conformeis com esse mundo. Mude a sua mente. Por isso que Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar diferente, pensar fora da caixa. Não, eu não vou aceitar isso. Eu vou seguir o que Deus diz. Isso na minha vida não tem vez. Não, eu devolvo, eu não quero. Ou sai da minha vida. Estão entendendo isso? Eu prefiro Cristo, eu prefiro ouvir a voz de Deus do que a voz do diabo. Ouviu alguma coisa, sentiu alguma coisa, pensou, fala, não, isso não está de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, eu não vou pensar nisso. Eu vou pensar em tudo que é bom, Salmo 4:8, quem sabe? Em tudo que é puro, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que tem boa fama. Aí Deus vem e diz assim, nisto pensai. Você já leu o Salmo 4:8? Filipenses 4:8, vocês já leram? Não? Ninguém leu. Bota aí para mim, Filipenses 4:8. ARC. Para ver se eu estou enrolando vocês, vamos ver. Vou dar trabalho lá para a técnica. Vamos ver que vale a pena. Lê aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Então eu pensei diferente, está certo? Do que Deus diz? Não, está contrariando, então eu não vou pensar. Não, mas não vou pensar. Você tem autoridade para isso. Não vou pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, então qual tem que ser seu pensamento? Isso é buscar a fonte certa. Aí vive em pensamentos que não vai dar certo, que vai morrer, que não vai prestar, que não sei o quê, que não consegue, que essa doença é para a morte, que isso aqui. Assim como pensou na sua alma, assim você é. Está escrito isso? Tá. Então o que você pensa, você sabia que você é hoje o que você pensou ontem? Nós somos hoje o resultado do pensamento de ontem. Se eu pego a palavra de Deus, coloco no meu coração, planto a semente, lanço o pão sobre as águas, eu vou colher. Eu vou colher. Deus diz isso em Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Eu vou colher. Então eu tenho que plantar, vou lá buscar na fonte, jogo o meu pão na fonte, que a fonte vai fazer germinar, crescer aqui, ele vai dar frutos, para que eu tenha meu sustento, e não plantar tudo diferente do que você está lendo aqui. Entenderam? Assim eu tenho o meu pensamento voltado para as coisas de Deus. Se eu tenho um pensamento voltado para a coisa de Deus, se eu planto o que é de Deus, vou colher o que é. Entenderam isso? Então, repetindo, o problema não é a fonte. A fonte pode voltar para lá. A fonte verdadeira nunca deixou de existir, ela apenas foi interrompida para o homem. Desde então, a humanidade vive tentando matar uma sede que não sabe. Não vou explicar. O homem não sabe. Ele questiona. Por que eu sofro? Por que eu estou com essa doença? Por que não é outro? Por que isso aconteceu na minha família? Por que aconteceu isso na minha casa? Por que está acontecendo isso comigo? Mas logo eu? Mas por quê? Irmãos, nós temos que falar, peraí, eu estou sendo invadido. A minha casa está sendo invadida. Eu não sou qualquer um. Então, peraí, eu vou dar a reviravolta aqui. Não vou aceitar isso na minha vida. Tudo que diz contrário à palavra de Deus, eu vou rejeitar. A palavra de Deus diz que a gente tem que levar o nosso pensamento cativo à presença de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque é a única que pode destruir muralhas, derrubar fortalezas. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala.
Porque senão a gente constrói um ninho na nossa cabeça, que vira uma muralha, vira uma fortaleza, e para tirar tem que ter muita fé. Então combata o mal antes. Você já sabe que você é separado, que nenhum mal te sucederá, ou isso é historinha? É historinha? Você crê na palavra, você está aqui porque você crê. Então levanta a cabeça e acorda. Abre os olhos da alma, espirituais, para você enxergar que você é separado por Deus. E aí, diante dessa celeuma toda, desse problema todo de fonte entupida, o homem não sabe mais o que fazer, ele sabe que tem a fonte, como muita gente aqui sabe que tem a fonte, mas não consegue beber da água, não consegue se renovar, não consegue restaurar, não consegue viver, está sempre numa situação de dificuldade financeira, saúde, família, está sempre com problema. Aí acontece uma coisa, vamos ver no próximo? É exatamente aqui que a cruz entra. Disse Jesus: tenho sede. Quem já pegou? Quem entendeu esse tenho sede aqui? A humanidade ficou sedenta. A humanidade perdeu o rumo da fonte. E aí Jesus, quando sobe aquela cruz, Ele está nos substituindo. A nossa dor, a nossa falta. E aí Ele sobe e diz: tenho sede. Porque Ele estava no nosso lugar. Por isso que quando furaram Jesus, saiu água. No final de derramar todo o sangue, saiu água. Porque ali Ele estava desobstruindo a fonte. E nos trazendo de volta ao lugar certo. Devolvendo a nós a vida. A vida. Eu sempre comentava aqui, porque um dia a gente vê porque que saiu água do lado de Jesus. É a fonte eterna. Ninguém mata essa fonte. E quando Ele sobe ali e diz: tenho sede, era você e eu dizendo isso. Porque ali Ele nos substituiu. Então Ele diz: tenho sede. Por quê? Porque ali Ele estava jorrando aquela água, suprindo as nossas necessidades. Para que nós não ficássemos mais perdidos sem a fonte. Para que nós tivéssemos agora novamente o que Adão e Eva jogaram fora, a presença de Jesus com eles. E ali, Jesus disse para nós, no contexto todo: jamais te deixarei, jamais te desampararei. E Ele jorra a água, jorra ali a fonte viva, que é Jesus, para que nunca mais nós perdêssemos a referência da fonte. Então, quando você olhar para a cruz agora e lembrar da cruz diante de uma adversidade sua, de um problema que você está vivendo, você vai lembrar: espera aí, primeiro que não é justo com Ele fazer isso por mim. Eu não vou envergonhar a cruz, eu vou honrar a cruz. E aí você se levanta e fala: mal, pega o que você está querendo arrumar e cai fora. Você não tem vez, você foi despojado. Jesus te despojou, Colossenses 2,15, né? Jesus, bota aí Colossenses 2,15 para mim. Estou animado. É porque isso aqui, irmãos, é fundamento. Entende? Aqui é o que eu digo para vocês, aqui na igreja a gente não ensina você, como é que eu vou explicar? Coisas que não vão te levar a lugar nenhum. A gente ensina a palavra. Né? Como eu digo aqui, ensina você a pescar, não te dá o peixe frito, ensina você a pescar. Amém? Botou aí? Lê aí. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Despojou. Sabe por que existe esse versículo? Porque antigamente, quando havia guerra entre os reis, por isso que Jesus citou isso, havia guerra, o Espírito Santo, guerra entre os reis, o rei vencedor furava o olho do rei que perdeu, amarrava uma corda no pescoço dele, ele vinha andando de quatro, de gatinho, e o rei vencedor vinha puxando ele. Isso eles chamavam de despojo.
Entendeu? Então, o que Jesus fez com o diabo? Lembra do anzol? Quem lembra do anzol? Do nariz, lembra que eu preguei aqui? O anzol do nariz, que Deus ficou revoltado com o capeta lá, botou um anzol no nariz dele e veio fazendo o quê? Por isso que ele é, a Bíblia diz em Ezequiel, cinza. Nunca mais Deus disse, serás sobre nada. Nunca mais. O que ele tenta fazer? Chamar a sua atenção. Entenderam isso? Por isso que você não deve aceitar. Veio você fala, não. Aí, em vez de você mergulhar naquela fonte seca, você fala, não, eu tenho uma fonte que jorrou na cruz, a meu favor. Me substituiu, é a fonte viva. Aquilo não foi uma brincadeira. Então, peraí. Você vai sair daqui da minha casa, do meu ambiente, fora, em nome, e ficar firme. Quem lembra? Semana passada eu falei, depois de ter feito tudo, ficar firme. Onde está escrito? Efésios 6. Depois de ter vestido a armadura de Deus, tem guerra? Tem. Ficar firme. Então, por isso que Jesus disse, tenho sede, porque Ele nos substituiu e jorrou água novamente para nós. Isso aqui é muito profundo, né? É grande demais. É grande demais. Vamos para o próximo bloco. Tenho sede. Quando Jesus disse isso, não é apenas sede física. E era também, amém? Mas não era só isso. Ali éramos nós, a nossa sede. Na cruz, a fonte sente sede, porque o homem ficou seco. Vocês entenderam isso? Mesmo? Todo mundo entendeu? Mesmo? Tem gente aqui que não se manifestou, entenderam? Amém? A ressurreição, vamos lá? E quando ele ressuscita, ele não volta mais para negociar fé, não volta para discutir culpa. Ele ressuscita para desobstruir a fonte e devolver ao homem o acesso à vida, à comunhão e à presença de Deus. Jesus não aponta lugar, ele aponta para si. Vê se ele não levou a gente de volta para o lugar de origem. Não vou dizer nem paraíso, no lugar de origem. Qual é o lugar de origem? Aonde ele vinha, se apresentava, e nós lançávamos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Entendeu, irmã? Entendeu? Esse é o plano de Deus. Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, qual é o plano de Deus? Você saberia responder? Esse é o plano de Deus. Devolver a nós a fonte que foi obstruída por Adão e Eva. Através de quem? Da cruz, Jesus, jorrando água novamente, nos substituindo. Tenho sede. Ressuscita, nos coloca sentado à direita do Pai com Ele, reinando. E tudo está debaixo dos nossos pés. Ele o cabeça e nós, igreja, como corpo. É forte, né? É muito bonito isso. É muito bonito. Vamos para o próximo. O que ele disse? Está falando com a gente que tem problema, que está com dificuldade. O que ele falou? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de água viva correrão. Está identificando? Está identificando ou não? Igual a ele? Rios de água viva vão fluir de você. Ele morreu? Ele morreu? Ele está vivo? É o plano dele, vida eterna para você e para mim. Entendeu? Então Jesus não manda buscar água. Ele diz, venha. Você tem ido a quem? Aos seus pensamentos? Seu pensamento dita a tua vida? Ou você é dependente de Deus? Eu faço o que eu posso,
daqui para lá eu não posso mais, entrego a Deus e descanso. Descansa no Senhor. Por isso que as pessoas, infelizmente, se desgastam, algumas tentam suicídio, porque não enxergam isso. Porque não sabem que tem alguém que está com elas todos os dias, até a consumação dos séculos, para que elas tenham paz. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que deu paz para nós, estava sobre Jesus. Jesus foi castigado para que nós tivéssemos paz. E é aí que a gente encontra a paz, na cruz, em Jesus. Vamos para o próximo? Qualquer? Eu me perdi. Como é que é? Não, tem um antes desse. Tem um antes desse, você pulou. Vai lá. Qualquer? Não. Qualquer que... eu já sei o que houve. Eu não te mandei a modificação. Não tem importância, eu vou dizer, tá bom? É Tiago que está em cima? Para aí, não vem a mim. Para aí que eu vou falando e você vai acompanhando. Quando eu falar, eu não mandei eu não mandei para ele, a culpa é minha. Tá bom? O próximo slide que eu não mandei para ele, é assim, presta atenção. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. A mulher samaritana estava cansada de ir ao poço todo dia, sim ou não? Cansada de tentar e não resolver. Cansada de buscar alívio e voltar vazia. Tem gente assim na igreja. Busca e não consegue nada. Por quê? Porque não está buscando a fonte. Está buscando aquilo que ela quer. Não é a fonte. É como a gente diz, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Não quer pagar o preço, não quer buscar Jesus, não quer enfrentar a chuva para vir a um culto, um calor, abre mão para um churrasco, abre mão para um jogo de futebol. Ele não quer Jesus, ele quer ser abençoado. Quando isso acontece, Deus não pode operar. Mas aquele que vai à fonte e bebe, não tem jeito. Não tem jeito. Entenderam isso? Não tem jeito. Deus vai operar. Quem encontra a fonte verdadeira, para de correr atrás de balde. As pessoas querem balde. Mas se você tiver a fonte verdadeira, você tem um poço inteiro para você. Dando prosseguimento, vai vendo aí quando aparecer para você. Por que o paraíso ainda não voltou? Aí é uma pergunta que todo mundo faz. Pastor, se Jesus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, por que tanta aflição? Por que tem criança morrendo lá na África? Por que tanta gente se perde? Por que matam, estupram, fazem e acontece? Quem já pensou nisso? Por quê? Por que eu ainda tenho que enfrentar dificuldade, decepções? Por que eu tenho que passar por isso tudo? Porque o Senhor não disse aí, o Senhor disse. Bom, eu não, a Bíblia. Que Ele nos resgatou, que Ele é a fonte. Então, quem não era para ter problema, amém? Então, vamos entender isso. Jesus devolveu o acesso à fonte, estou certo? Mas nem todos querem beber dela. E Deus é justo, irmão. Aí é que vem a questão. Nem todos querem beber dessa fonte. Você concorda ou não? Vamos continuar? E a condenação é esta palavra de Deus, em João. Que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Deus respeita a escolha do homem.
Ele não força comunhão. Ele não impõe. Vocês estão entendendo até aqui? Então vamos lá. A fonte existe. Ele nos substituiu, jorrou água, para que jorrasse água do nosso ventre também. Quando jorrou água ali, ele estava dizendo: eu te devolvo a vida eterna que você perdeu. E aí eu me sento no trono com ele e reino. Tudo bem até aí? E aí prevalece, nenhum mal te sucederá. Ué, pastor, mas aí vamos entender isso? Próximo. Por isso, Deus não trouxe todo mundo de volta ao paraíso agora. Não seria justo colocar no mesmo lugar quem deseja a fonte e a quem rejeita. Você acha justo? Você imagina ali no suspiro se tivesse a fonte de vida eterna, perdeu o significado da cruz. Perdeu ou não perdeu? Porque qualquer um chegaria lá e beberia da fonte. A fonte são para os escolhidos. Entende isso? Agora, ele escolhe ou eu me apresento? Eu me apresento e ele me acolhe. E se eu não quiser? Então começa a fechar um pouquinho o cerco. A fonte é para todos, mas nem todos querem da fonte. E aí? Embaixo, não seria justo colocar no mesmo lugar quem deseja a fonte e quem? Então agora, o que está escrito? Ele restaura a fonte para quem? Agora, ele restaura a fonte, sua fonte está restaurada. No futuro, isso aqui é tremendo, ele reserva a restauração total para quando a justiça estiver plena. Entendeu? Ou não? Não. Olha só. Hoje, você está revestido do poder de Deus, guardado por Deus, para que você tenha aflições, mas elas batam o dardo e caiam. Vocês estão protegidos. Da mão do meu Pai, ninguém arrebatará. Tudo bem? Tudo certo aqui? Só que Deus não pode dar a você hoje o paraíso de volta, por isso que eu falei, tenho restrições ao paraíso, mas a presença de Deus, por quê? Por que Ele não pode? Porque o ímpio ia desfrutar disso e não seria justo com você. Entendeu? Então Ele dá a você poder, autoridade, te reveste, porque no mundo tereis aflições, mas está guardando o Apocalipse, ou melhor, está aguardando o paraíso para quando a justiça for feita. Ou seja, para quando você estiver na glória. Entendeu ou não? Aí sim, novos céus e nova terra. Então, hoje é para eu viver muito bem? Sim, você está protegido. Mas por que Ele não te dá? Porque Ele botaria no paraíso todos, inclusive os pecadores. Então Ele fala, segura. Você está protegida, nenhum mal te sucederá. Você vai ter aflição, mas nada vai acontecer com você. Tá bom? Agora, você quer o paraíso? Quando nós chegarmos lá, eu te devolvo. Não vai haver choro, nem ranger de dente, nem dor, nem morte, nem nada. Você está garantida. Está aqui o meu selo assinado com o meu sangue. Só que eu não posso te dar agora. Sabe por quê? Porque não seria justo. Você é reta, é justa. Então eu não posso fazer isso. Entendeu? Entendeu mesmo? Todo mundo entendeu isso? Por isso que tem tudo isso que você vê de ruindade. Por quê? Porque são pessoas que não bebem da... Eles constroem a casa onde? Na areia ou na rocha? E você? Cai. Mas tem vento, tem chuva, tem terremoto. Mas você vai perecer? Porque você está protegido. E eles? Não. Você tem a fonte? Eles têm também? Cuidado. Tem, mas eles não vão lá beber. Entenderam isso? Eles não vão beber. Eles têm as fontes deles. Entende? Eles vão buscar em outras fontes. Você tem a fonte. Você bebe. Tem garantia de vida eterna, de justiça. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Fica feliz, porque o resultado é positivo. Entendeu?
Entendeu? Continuando. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É para quem quer. Próximo. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. A criação, irmãos, o sol, né, a lua, as estrelas, a mata, a terra, ela geme, ela está gemendo por esse dia. Por isso que nós temos que nos alegrar na Maranata. O que é a Maranata? Ora, vem, Senhor Jesus, com a volta de Jesus que acabou. Nós vamos voltar para o paraíso. Entenderam? Então ele está dizendo aqui, porque sabemos que a criação geme e justamente com dores de parto até agora. Dores de morte, mas tem aflição. Então ela está gemendo. E não somente ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando nós vamos ter um corpo glorificado. E aí nós vamos voltar. Realmente não vai ter dor, não vai ter morte, nada disso, nem ranger de dentes. Estou ensinando a você a palavra purinha. Todo mundo está entendendo? Está entendendo, dona Lourdes? Gemidos, o próximo. A natureza geme. E nós também gememos. O texto chama isso de dores de parto. Não é o fim, é o processo. Algo novo vai acontecer. Vai acontecer. É um processo. Vocês estão entendendo qual era o plano de Deus? Botar a gente lá no paraíso, o homem caiu, pecou, Jesus vai à cruz, nos renova, nos dá condição, só que não pode colocar a gente lá de novo, no jardim do Éden, ele nos reveste, tem aflição, mas nós estamos garantidos para que no final dos tempos nós possamos desfrutar novamente do paraíso. É forte demais. Mas pastor, e a doença eu não venço? Ué, você não está guardado? A palavra de Deus não te cerca com muralhas de fogo? Está escrito isso na Bíblia? Te cerca com muralhas? Para quê? Você está guardado, você está protegido. Nenhum mal te sucederá. Estão entendendo? E aí? Próximo. Apocalipse 21, 1 a 4. Eu vi um novo céu e uma nova terra, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Por isso ainda há aflição, por isso ainda há luta, por isso ainda há dor, porque nós estamos no meio de uma guerra. Mas estamos com o passaporte carimbado, garantido. Próximo. E Deus, novamente. Não, deixa eu ler então, porque é mais um acréscimo. E Deus limpará, repetindo, dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Um lugar onde a sede acaba de vez. E aí, agora o próximo. No mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vive da fonte não é poupado da luta, mas não é vencido por ela. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. A fonte sustenta por dentro, a armadura protege. Por isso a armadura de Deus. Entende? Por isso que eu tenho que vestir o capacete, o peitoral, a sandália, o escudo e eu venço. Ele diz assim: vós podeis apagar todos os dardos do maligno. Todos. Então, a gente tem que ser inabalável ou não? Sim, temos tudo para ser inabalável, temos a fonte, temos as respostas, sabemos por que tem aflições, sabemos que nós estamos salvos, sabemos que nós temos uma vida eterna com Deus num paraíso, que vai vir
vai baixar, que a gente fala assim, vou morar no céu. Não vai não, você vai morar na terra. E pastor, que doideira é essa? Eu já preguei isso aqui. Vai descer a terra ataviada, glorificada. Nós vamos morar com Cristo aqui eternamente. É novos céus, nova terra. Entenderam? Já preguei isso aqui. Lembram? Vamos lá, continuando. Está acabando. Bendito o varão que confia no Senhor, porque será como árvore plantado junto às águas, e não receia quando vem. Eu estou garantido, estou na palma da mão do meu pai. Mas veio a doença, ela vai ter que sair. Por quê? Porque eu bebo da água da fonte. Não sou igual aos outros, eu sou diferente, eu sou separado. Ah, mas está difícil, mas daqui a pouco isso cessa, toda tempestade tem que parar. Por quê? Porque eu não vou perecer, porque é promessa. É promessa. Ah, mas eu não morro no tempo de Deus. Na boa velhice virás à sepultura. Na boa velhice virás à sepultura. Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, ou seja, de pé, e não prostrado, não caído. E aí vai. Então, por fim, o calor muda o ambiente. Muda. Mas eu sou uma árvore que tem a raiz lá na água, mas não muda a raiz, nem muda. Então, quem está ligado à fonte permanece inabalável. Inabalável. Entendeu? Entendeu, Marcos? Todos inabaláveis? Pastor, mas eu estou isso, estou aquilo. Você ouviu. Você vai ter aflição, mas você tem a fonte. Vai lá na fonte. Não tem um filme aí, eu não vejo muito não, mas eu pego pedacinhos assim, que tem a fonte para a pessoa ficar nova de novo, não tem? Fonte da juventude. Ela vai lá e bebe. Estão copiando mais ou menos o que a palavra diz. O diabo, ele sabe, ele conhece. Aí, entendeu? Aí ele bebe. É isso aí. Você está doente? Bebe da fonte. Bebe da fonte, que é Jesus. Não é água com um copo d'água lá e não. Bebe da fonte, que é Jesus. A palavra viva. Se enche dela. Faz transbordar do seu ventre. Domingo que vem nós vamos continuar com a série Inabalável. Não, domingo que vem não. Domingo que vem é no retiro. No outro, não vou continuar lá não, vou respeitar para quem não vai. Amém? Lá vai ser outro tema. Vai ser reset. O tema é outro. E no outro, eu estarei aqui, se Deus permitir, trazendo a continuação, não é isso? Da série Inabalável. Você só perde se você quiser. Pastor, o senhor já passou por muitas? Já, Beth? Ah, pastora Beth, por muitas? Tem história? Perdemos? Ué, vim aqui agora. Ou ela me perguntou se pode dar um testemunho. É para engrandecer Jesus? Então é agora. Então, testemunho que bate com a palavra. Quem estava aqui domingo que vem, domingo passado de manhã? Quem lembra que o pastor orou pelo meu pai? Então, ele passou mal de manhã, a gente estava vindo para cá. Aí nós dividimos as funções. Falei, você vai para a igreja, eu vou para ficar com ele. Levei ele para o hospital, a suspeita era de AVC. E realmente os sintomas foram de AVC. Ele já teve em 2016. Então, por isso que ele levei para o hospital. Chegou lá, fez todos os exames, nada. Daqui a pouco ele estava normal, falando, comendo, tudo normal. Ficou internado até terça-feira. Fez ressonância. Terça-feira de manhã, o médico falou, não deu nada, não teve AVC. Levanta a mão. Olha ele lá, ó. Ele está aí, glória a Deus. Eu creio que Deus transformou, quando o pastor veio para cá e orou com a igreja, o AVC em nada. Eu creio, com certeza, não orava. Né? Deus faz, meu irmão. Deus faz. Se você for buscar na fonte,
né? Eu ainda falei aqui, nós estamos em... Quem lembra que eu falei? Paz. Nós estamos em paz. Porque eu não posso fazer nada. Eu aprendi isso, irmãos, isso é fundamental na vida de quem tem pânico, de quem tem muito medo. Eu não posso resolver, então eu não vou perder tempo pensando, eu vou aproveitar a minha vida, o que Deus me deu. Ah, mas e o problema? Eu entrego para Deus e descanso. Eu não sou médico, não sou dono do hospital. Então eu vou entregar para quem? Para quem pode. Não. Aí ele resolveu. Resolveu. Amém? E como resolve muita coisa aqui. Cadê meu grupo de louvor? Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Quarta-feira, pastora Regiane, vocês já conhecem a pastora Regiane? Ela é psicóloga, ela vai estar aqui ministrando sobre depressão. Aí, é isso que eu digo, a fonte vai jorrar aqui, aí a pessoa não vem, porque tem jogo do Flamengo. O quê? Porque tem jogo de qualquer outro time, porque tem um compromisso. Aí continua com problema. Continua com problema. A fonte vai jorrar. Então venha e beba. Amém? Venha e beba. Se tivesse um médico lá no Japão, você iria, se soubesse que ia te curar. Você ia pagar a passagem, fazer um esforço, ia pedir às pessoas, os amigos, e ia. Agora, a igreja tem a resposta para você em Deus, uma pessoa íntegra, equilibrada, uma psicóloga de primeira linha, vai passar um ensinamento na palavra, aí você não vem. É como Jesus te falou, quem quiser, venha e beba. Amém? Vamos louvar a Deus? Vamos lá.